6. Quando a gente fala de psicose, não vamos perder esse foco, né? Isso a gente já falou nos dois encontros, né? Para frisar isso. Enquanto Freud coloca a psicose numa instância onde a psicanálise não atinge, Lacan faz o inverso. Lacan compreende a estrutura psíquica a partir da psicose. Então, por que da psicose? Num processo natural, ele não pode perder esse campo, né? Num processo natural, todos seremos psicóticos. Por quê? Porque a mãe não deixará o falo. É tudo para ela, o filho é tudo para ela. E a criança não deixará a mãe, porque a paixão é completa. Então, nesse ele vínculo, é um pedaço da mãe. Né? Nesse vínculo, todo o caminho é da psicose. Vamos lembrar do Édipo. O Édipo, quando ele fala assim, nossa, esse é o Édipo é psicose. O Édipo, no mito, ele é psicótico, ele casou com a mãe, ele tem filhos com a mãe, ele matou o pai. Então ele não reconhece a intervenção do pai. Então o Édipo é psicótico. O que Lacan vai colocar, diferente de Freud, não discordando, mas o caminho é distinto, é de que a única coisa que salva a mãe dessa psicose é ela ter o outro, que é o que ele vai chamar de o outro do outro. Que é o maiúsculo. Que é o maiúsculo. Quer dizer, esse outro do outro, que é a figura do interditor, ele faz com que a mãe seja salva da psicose. De uma relação psicótica. Louca, né? De uma relação loucura incestuosa. Então, assim, o totem e tabu tem que ser reconhecido. A mãe tem que se referir a alguém que dá conta de interditá-la. Então, lembra do triângulo? Temos um vínculo entre mãe e filho que se perpassa pelo tempo, espaço. Quer dizer, o vínculo é completo, de autorrealização. O menino se realiza na mãe, então ele não precisa ter desejo. O desejo é da mãe, ele é o desejo da mãe, e a mãe se realiza no filho. Ele é o desejo dela, ele é o falo dela. Então, estão completos. Se estão completos, essa relação é uma relação de completude, completa, loucura. Mas no momento em que a mãe nomeia o interditor, então o menino percebe que existe alguém mais forte que ele, que dá conta de tirar a mãe dele. Então ele não é o reizinho, o reinado dele se divide. Quando é feito esse triângulo, onde o menino agora se refere ao outro da mãe, ele se recua, porque o outro da mãe deve ser mais forte que ele. E ele já fez a avaliação da proporção, maior, menor. Cachorro grande tem as coisas maiores, e as coisas é o pênis, né? Maior do que o cachorro pequeno. Cavalo, pequeno Hans, né? Tem pênis maior do que o do cachorro. Então, homem grande, adulto, tem maior do que o dele. E ele, por medo de perder o pênis, é que ele aceita simbolizar. Ele cria o terceiro anel do nó borromiriano. Então havia uma construção do real, na qual nós nascemos, a construção do imaginário, que é como eu sou visto pela minha mãe, isso vai me montar como pessoa, e agora eu tenho a propriedade de escapar da psicose. Esse é um diferencial de Lacan. Né? Então a psicose em Lacan, ela tem esse caminho diferente. A clínica de Lacan começa com a psicose. Então ele vai trabalhar isso. Nós estamos na página 6. Você falou do outro, né? Que o outro é o outro do outro. Então, quem que é o primeiro outro? A mãe. Outro do outro. Então, assim, então a mãe... Outro do outro é a mulher da criança, né? A criança que está falando isso. Isso, exatamente. É na perspectiva do sujeito. Na perspectiva do sujeito, todo vínculo com quem não é ele mesmo é objetal. É o outro. Como é que eu construo a relação eu com quem não sou eu? Eu com o outro. Através da mãe. Montei a estrutura. A estrutura está montada. Pronto. Sabe, você é arquiteta, né? Então imagina, você vai fazer desenhos repetidos na parede. Você usa um stencil, por exemplo. Mas já usou stencil? Não. Não? Mas não? Computador. Não, não é stencil de cópia, não, de professora, não. Se a pessoa logo em stencil de professora, que também acaba sendo a mesma coisa. Tipo aquela régua? Não, o stencil, vocês não são da época do cachaçinha? Não. Não para você, para arquiteta, mas para professora. Você nunca usou cachaçinha? Aquele stencil que passa ficava rodando, isso. Então, o stencil,
cria-se um modelo. Você faz um desenho num papel, né? E aí você coloca, ela é a matriz. Copiadora É uma antiga. copiadora antiga. Um stencil que você pega um moldezinho, você vai desenhando ele na parede. Como é o nome disso? Como é que Stencil. você? Outro nome na arte. Oi? É, eu não tô reconhecendo. Segundinho, é meu sobrinho. Vou pegar aqui, comprei. Cartão. Como é o nome? Já comecei primeiro. Você faz um molde assim, vê ser carinho? Qual é o nome da arte? Começa com você. Ah, é. Tipo estampa de camiseta. É. Como que é o nome disso na arte? Esqueci. Cartilograma. Modelagem. Não, começa com C. Screen. É minha filha. Já gastaram sem cartão isso. Então, o stencil para desenho, você pega um desenho, um moldezinho, e você coloca na parede e você vai desenhando aquele molde repetidamente. Então, na fase edipiana, eu monto o meu stencil, meu molde, a minha forma de lidar com o outro. Bom, agora a mãe não é mais o foco, eu já tenho molde. Todas as vezes que eu lidar com alguém que não sou eu lidarei com um modelo criado da forma como eu vinculo com a minha mãe. Então, se eu vivo raiva ao lidar com quem não sou eu, a base disso é a raiva que eu vivo com a minha mãe. Entenderam? É uma estrutura montada, é um jeito de lidar. Então, não tem como eu ter uma forma de ver a minha mãe e ter outra forma de ver as outras pessoas que não sou eu, a não ser que eu me veja nas outras pessoas. Aí eu me É como se projeto. fosse uma lente. A tua mãe é a lente. Você vem a partir. Mais do que a da mãe. lente. Mais que a lente. Mais do que a lente. Porque eu vou me ver com a lente da mãe. Eu vou me ver com a lente da mãe. Mas as minhas relações são com base num modelo. Eu montei um modelo. Ah, E se tá. às vezes, Que é o tipo, tal a de pessoa- senso. Isso, A exatamente. pessoa Matriz, né? nega, tipo, nega. Vai negar porque... A negar a mãe? Não, nega, tipo, não fazer o ódio da mãe, mas nega aquilo, tipo, de viver no ódio. Ah, mas é uma defesa. A defesa do... Sempre Mas o ego isso se não defende. destrói o modelo. Não. Pelo contrário. Você A nega. defesa acontece por conta do Botando modelo. modelo. Então, pera um pouquinho, só entendendo assim a questão do modelo, o modelo está aqui, que eu crio, a partir de como eu olho, a partir da lente que é minha mãe. Aí isso é o modelo. Como minha mãe me vê. A lente, Não. a No lente eu é como eu vejo. sou visto. A A lente faz é como eu sou eu visto. sou visto. Porque o mundo terá o jeito de eu ser visto. Então, por exemplo, se eu me vejo forte, Aí eu me vejo. esse olho que eu estou usando pode Para me ser o da minha mãe. Pode ser. Ou não. Ou não. Ou não. Se eu já estou mais amadurecido, eu abri mão do olhar da minha mãe, que é o olhar do espelho, Tá. e eu construí o meu próprio olhar. Tá. É o que a gente Mas a estudou matriz- com o ego. Não, a matriz é. Ela é antes, né? Não, a matriz é uma estrutura, um jeito de eu lidar com quem não sou eu. Uhum. Agora, como eu me vejo, que pode ser através do espelho, Sim, que é o olhar da mãe, sim. ou pode ser através do simbólico, que é o que eu quero ser. Então tem duas formas de quem eu sou e quem eu quero ser. Quem eu sou é o famoso ego ideal. Então, por exemplo, a pessoa pode dizer assim, eu sou frágil, mesmo sendo forte. Por quê? Porque a minha mãe sempre me viu como frágil. Só que essa resposta não é automática. Ela está defendida, ela está negada. Não, minha mãe me vê como uma pessoa forte. E essa frase muitas vezes é uma frase necessária só. Você começa a escarafunchar, a pessoa tem essa construção. Vamos dentro do campo da psicose. O psicótico é visto pela mãe como extensão dela. A bonequinha dela, a coisa fofa dela, a beleza dela, tudo da mãe. Então essa lente da mãe é a forma como ele se vê, não é o stencil. Não é a forma como ele lida com o outro. Porque no psicótico não há outro. Ninguém separou ele da mãe, lembra? Ele e a mãe são um só. Isso aí E é um não neurótico, surgiu. né, que fez essa Isso, o família. neurótico carrega a relação objetal. O psicótico ele não consegue ter esse caminho, exceto por meio dos sintomas.
Como é que acontece pelos sintomas? Então ele alucina, ele delira fora de si. Então, enquanto o neurótico trabalha com recalcado, então vamos pensar nisso, nessa estrutura. Vou usar o papel para ilustrar. Tá? A nossa psique ela é construída e até que ela receba uma pancada, uma castração, ela é íntegra, ela é total. A história do inconsciente. Ela não há inconsciente e inconsciente, existe uma mente. Num determinado momento, ao se perceber que os seus desejos não podem ser realizados, há uma clivagem, uma separação, e agora eu tenho duas estruturas que não estão rasgadas, continuam unidas, mas Estão com rachadas. linguagens diferentes, clivadas, Clivadas, é diferente de rachar. estão marcadas. Marcadas, tá? Se eu der uma pancada, quebra aqui, Quebra. não quebra em outro lugar. Tá. Então, são clivadas. Que é o surto, daí a hora que No surto vai quebrar. Vai quebrar. O neurótico não se separa, é elástico. viscoso. Enquanto que o psicótico, ele quebra, está clivado na marca de quebrar, que é a estrutura, quebra, se divide. Essa estrutura não tem relação objetal, então ela não é dele, é da mãe e da matriz montada. E essa estrutura, que é a mente aberta, céu aberto, ela alucina, ela delira, é a linguagem dela que vigora. Então o psicótico está dentro dessa linguagem nos sintomas dele. Isso aqui, como não é reconhecido como sendo ele, é jogado fora. Olha, enquanto no neurótico isso foi escondido, né, foi ocultado, eu tenho então essa situação do recalque acontecendo. No psicótico isso foi excluir. Não sou eu. Não reconheço. Eu não reconheço os meus desejos como desejos meus. Só que são meus. A história que eu brinquei da história do rato, né? Que eu tava com o braço volta. Então, quando ele volta, eu não reconheci como meu. Ao não reconhecer como meu, ele volta como outro. Então, os desejos meus são vistos como não meus. Então, é uma voz que manda eu matar, é uma voz que manda eu fazer, é Deus que diz que tem que ser assim, é o diabo que diz que tem que ser do outro jeito. Que é a hora não... Todas que é essas vozes não são dele reconhecida. mesmo, mas não são reconhecidas como dele. Entendi. Diferente do neurótico, que escuta as mesmas vozes, mas sabe Mas que é dele. sabe que é dele. Só não Que fala consegue sozinho entender. na rua desse toque que tá falando. O neurótico só não consegue entender no sofrimento por que ele deseja o que ele não quer. É mais ou menos assim, ele ama tanto uma pessoa que ele não consegue entender como é que ele pode odiar tanto a pessoa que ele ama. Como é que ele pode não querer estar do lado de quem ele se sente tão bem. Então ele sofre, porque ele reconhece que é um dele, o neurótico. O psicótico não, o psicótico, se ele quer ficar com alguém e aí ele não pode, ele exclui, aí Deus manda ele ficar. É o caso que Freud vai trabalhar da paranoia, o caso de Schreber. Entenderam? Vamos agora avançar. O que faz a sorte do neurótico ou do psicótico? Não. O neurótico também busca a defesa contra o que implica perder-se no vazio, no sem sentido, no reflexo do outro. Então, qual é o sofrimento do neurótico? Não se reconhecer como sujeito. Olha, o histérico, o que o histérico faz? Eu vou usar a expressão que eu usei ontem, na aula de ontem, para definir bem o histérico e o obsessivo. O histérico causa. O obsessivo é causado. O histérico provoca o outro e no outro ele sente-se realizado. Ah, então ele usa o outro o tempo todo para se sentir realizado. Mas não é para o bem e nem para o mal, porque esse bem e mal é moral. É porque ele precisa sentir o que ele deseja no outro. Então ele realiza o outro. E automaticamente ele faz com que o outro não o reconheça. Aí entra o eu do histérico. Ele é insatisfeito, ele é triste, ele é histriônico. Então todo esse caminho acontece. O obsessivo, ele é causado. O obsessivo é invadido pelo pensamento. Ele se incomoda com o que o outro pensa dele. O histérico não se incomoda com o que o outro pensa dele. Pelo contrário, o histérico faz com que o outro pense algo sobre ele. O obsessivo não. Que eu estou fazendo errado, eu me sinto culpado. Ele começa a ser atormentado pela invasão, pelo pensamento. Certo? Agora, a diferença é que o neurótico, diferente do psicótico... Mas o histérico, ele também pode Eu ia falar pensar no...
Nessa Tipo, na preocupação. preocupação do outro, só que eu acho que ele sublima mais rápido. Ele sublima a situação. Eu acho que ele Como é? sofre um pouquinho ali com a situação, mas Sim, mas abstrai. o histérico pensa na reação do outro em que sentido? Tipo, do que o outro vai pensar. Que o outro vai pensar dele, não que o outro esteja certo e ele tem que se sentir culpado. Não. Então, por isso que o histérico causa, ele causa reação. Ele precisa que o outro seja impactado por ele, por bem e por mal. Ou porque ele é uma pessoa maravilhosa e o outro tem que reconhecer que ele é maravilhoso, ou porque ele não presta e o outro tem que reconhecer que ele não presta. Então o histérico é narcisista. A palavra narcisista é muito mal usada. Todos nós somos narcisistas. Todos. Quando Freud Mas fala de ele narcisismo, segue mais, né? sim, É porque o foco é sempre ele, né? É sempre o histérico. mas o Ele obsessivo também foca ele. A É, diferença é é mais- que é mais o histérico narcisista do se que acha o- no outro. O obsessivo se fecha em si mesmo e traz o outro para dentro de si. O histérico está muito mais próximo do psicótico. Então, fazendo uma brincadeira, o histérico é o neurótico que quer ser psicótico e não dá conta. O histérico. Será? Enquanto que o obsessivo, ele quer ser perverso e não dá conta. Ah, tá. O histérico, ele quer ser doido, mas ele, não dá, ele fala, é muito difícil ser doido, né? É, Trabalho, ser doido. exatamente. Olha só, qual que é a diferença então? É que o obsessivo neurótico ele é é perverso. marcado, há uma marca da neurose. Que marca é essa? Olha como que o Násio coloca, né? O Násio não, é o autor desse texto, esqueci o nome. Marcado pela falta e barrado como sujeito. Qual que é a marca do neurótico? Ele tem uma marca. Primeiro, falta. Nunca se sente completo. Isso é Nunca está completo, nunca está perfeito. Sempre falta alguma coisa. E ele é barrado como sujeito. Ele quer ter o desejo dele, mas ele escolhe o desejo dele no outro. Então ele precisa do vínculo com o outro. Ele precisa que o outro reconheça ele, ache que ele está certo, ache que ele está certo. Esse é o neurótico e aí o histérico. Foi cortado do outro e introduzido na lei da realidade pela castração. Quem que é o outro? A mãe. Foi cortado da mãe. Quem que tirou ele da mãe? O outro do outro. Não é o grande outro, tá? A brincadeira é grande. Você tem o outro, Do outro. o grande sim. outro e o outro do outro. Quem seria esse grande outro? Não. O grande Ah, não, o grande outro é o pai, é o o grande outro. outro é a mãe que engole. É É a mãe que Mas o engole. grande outro é quem? É o... É a mãe que Não, mas devora. escrito aqui. Tá escrito como grande... O Lacan escreve como grande outro? Grande outro, Ah, sim. tá. E o outro do outro é a O mãe outro que do É deu. o outro Não, do outro é o outro é o outro pai. G maiúsculo. É. O outro do outro é o O outro outro é a mãe. Tem o outro, o outro é do minúsculo. outro e o maiúsculo. Isso, O grande grande outro. Ah, O outro mãe. com letra minúscula é o outro. É, O outro com letra maiúscula É o pai. é o outro do outro. que é o pai. Que é o pai. Isso. O E outro grande é a mãe. outro é a O outro mãe. é a mãe que engole, né? É a mãe que engole, é a mãe que goza. Né? É isso Entendeu? aí. No cerne dos amores edipianos, lhe foi dado um nome para o desejo. Puro significante. Não se trata de um sujeito, mas uma referência do mundo real. Lhe foi dado o nome do pai. Então, assim, todo neurótico tem um nome. Qual é o nome desse neurótico? O nome do pai. Então, nós somos nominados por alguém. O nome do pai. Aconteceu a... Enquanto que o psicótico não está nominado. Para o psicótico, o que sobrou? Olha, por isso que eu brinquei com vocês com rasgar isso aqui. Como o psicótico, lembra, aqui tem o ego, e o que ele fez com o ego dele? Ele não tem ego, o ego é da mãe. Não, o ego é da mãe. Então o que sobrou? Sobrou o inconsciente. O que ele fez com o inconsciente? Jogou fora. É inconsciente, jogou. E esse inconsciente que ele jogou fora é a única coisa que é dele. Tudo que ele é não está nele. Tudo na mãe. Não, tá tudo jogado, Está perdido. jogado como não reconhecido como dele. O desejo dele está no inconsciente. Por isso que ele sonha acordado. Ele vive do avesso. Essa é a definição do psicótico. O paciente veio para mim semana passada com suspeita de psicose. E de fato chegou com todo o fenômeno, manifestação psicótica. Divisão do corpo, o corpo agia, não reconhecia que era o próprio corpo agindo. Chega um momento da sessão que fala assim, olha, eu Ai, desculpa. não falei nada, eu só mostrei.
Você viu que eu não falei. Ó, Débora, você sabe que eu faço Ela isso? leva na esportista. Eu sabe que eu ó, Puta com ele. eu gosto de Ele você. não banca isso? Mas eu tô bancando, eu ele só tá tô fugindo, tá falando. fugindo. Não, tá fugindo. Banca, fala. É Fulana, uma forma para de- vocês duas aí de falar. Fala, deixa eu ver. Fala. Não, olha, a Débora tá falando. Eu vou pôr você já fora da sala, hein? O que é isso na análise, gente? Uma pessoa que não assume o que tem que falar. Como que chama isso aí? Vamos lá fazer uma análise. É, como chama isso aí? O que vocês, se vocês fossem analisar ele, o que Vamos que é? analisar ele? É. Eu não acho que normal. Viu? Ufa, passou já, passou já. Essa tá tirando, Escapou. Mas, gente, Mas não sei, mas tem, não sei, responde, tem uma resposta? tem, não sei. Menos, será? Hã? Não sei. Vai, Você né? esqueceu Vai. que Vai, eu preciso ser instigado para chegar a uma percepção. Oi, Por mim mesmo eu não vou não chegar. vou chegar. Eu vou negar. Ele é Histérico. Não, Não, é melhor neurótico. Não, Não. É, isso é muito legal em análise, que acontece bastante quando você é terapeuta. Se você tentar apontar algo, né? Ele vai negar. Vai negar. Não adianta Isso voltar eu para quase cá. não- Né? Isso. Bom, Então vai. retornando para cá, óbvio, gostei. Gostaram? Eu trouxe de Isso, volta. quiser, Tá bom? pode mandar. Como que chama? Não é cosplay, como que é o nome? Quando você faz uma cena assim, É uma. eu tô com cosplay na cabeça, como que é? Não sei o que você falar. Que cena? Quando você monta uma cena assim. Um tipo stand-up? Não, mas stand-up é como quando você faz. Não, gente, vocês nunca fizeram isso? Assim, Sketch? tipo isso. Ai, gente, que raiva. Eu não tô lembrando de nenhuma palavra hoje. Eu fazia muito isso na faculdade. A gente criava tipo um setting, assim, tinha um nome pra isso. É um sketch, Um né? case? Não, não. Não sei Ah, se é isso, sim. mas. Aí eu fiquei perguntando, porque hoje eu tô intrigada. Mas olha só, para o psicótico, resta o inconsciente. E nesse inconsciente, não tem metáfora, sem nomes, sem lei que organize os desejos. Não há ponto de ancoragem no mundo externo. Ele é perdido, é solto. O que resta para o psicótico, parafraseando Lacan, é ser testemunha do seu inconsciente. Ele ouve do inconsciente a voz que o aliena. Então, ninguém separou ele. É muito. É curioso Orlando, que esse tem ato de tanto amor da roleplay, mãe... psicótico, criança. Ah, roleplay. Roleplay? É. Tem A muita, gente fazia muito, tipo, tinha o terapeuta, o paciente, e tinha uma realmente cena. uma cena. tem muita criança psicótica sem ser os autistas lá, que vocês olham como psicótico. Não, todo psicótico foi criança. Não, sim. E quando é que a psicose se estrutura? De 3 a 6 anos. É. Então, a sua pergunta você mesmo dá conta de responder tranquilo. Não, sim. Nesse sentido de que, agora, rompidas como Você quer saber psicóticas, se toda criança é autista? Não. E Como que a gente identifica na criança? É tipo, porque o autista você vê que ele é autista, ele tem outras características. Sim. o autismo é uma psicose. Mas ele tem outras características que acusa, né? O autista tem. Sim, é uma forma Fora a de psicose. Mas, e a criança que às vezes, tipo, você não consegue detectar, Se mas for tem. rompida, se rompeu, se surtou, o cristal se quebrou e ela não foi cuidada, então nós vamos ter casos de hebefrenia, de esquizofrenia, de autismo. Por quê? Porque o neurológico não está construído ainda e ela já há um comprometimento do ego dela. Se o surto acontece depois do neurológico construído, os prejuízos são menores. Mas e se ela não rompeu aí? Então, os prejuízos Esse são dia tinha um menores. menino na terapia e falou pra mim assim, eu escutei, eu sou mal. Eu falei, mas por que você tá falando isso? Não, eu escutei aqui eu falando na minha cabeça. Então, mas o fato de dizer isso não implica que já Porque é ele um tá psicótico. escutando também, né? Ele pode estar Essa escutando a si coisa, mesmo e alguém ainda só não falou isso pra reconheceu. você? Não, tá aqui na minha cabeça. Tá aqui na minha cabeça que eu sou mal. Sou mal. Mas às E vezes ele ele fala reconhece sozinho, a voz é isso. dele, isso que E ele, às vezes, ele fica falando sozinho. Assim, tipo, a criança fala sozinho, mas ele fica meio que sozinho repetindo pra ele mesmo. Uhum. Aí esses dias eu fiquei olhando, falei, meu Deus do céu, será que ele tem alguma coisinha? Sabe assim? E aparentemente, assim, tipo, as outras coisas, às vezes ele brinca, às vezes se isola, às vezes. Sabe assim, umas coisas Está assim? apresentando sintomas. Então, Não às vezes significa que ele até. seja psicótico, mas ele tem sintomas de defesa.
isso. Ele está se defendendo. É. Ele vai defender com a estrutura. Se a estrutura é psicótica, ela já está montada. Ela tá montada. Se ela está montada e a estrutura é psicótica, ele vai romper como psicótico. Agora, o fato dele dizer eu sou mal, o fato dele dizer que está escutando vozes, isso não implica necessariamente que seja isso. Sim. Às vezes é videogame. Eu, por exemplo, tinha um pacientezinho que era neuróticozinho, nada de psicose, mas ele trazia a invasão dos desenhos da vida dele, aquela coisa, um sofrimento bem intenso sobre isso. Né? Deixa eu só te perguntar, a minha filha ainda está aí? Passa para ela uma esfirra assim. Eu falei pra ela aqui. Ela falou, não, então deixa. Eu pensei que... Vem, tem coca, tem. Eu tô achando que ela Ah, mas tá gostosa. É deliciosa, Amanda. Não mesmo. Não, então. Não tem problema. Bom, só porque eu fiquei com receio da gente comer. Ofereci. Então, sem metáfora, sem nome, essa é a vida do psicótico. Testemunho do seu inconsciente, ele ouve do inconsciente a voz coreana. O estágio do espelho e a loucura a dois. Vamos tentar entender um pouco isso? É aquilo que a Débora falou agora há pouco, do olhar, é a lente. Vamos entender essa lente. Vamos para esse estágio do espelho. Olha lá. Uma de vocês pode começar a ler? Achei. Essa loucura 2 é a mãe que engole, que você falou? Não. O estágio do espelho é o estágio do espelho. Aquele momento em que a criança está sendo construída na visão de como o outro a vê. Não a visão de quem ela é. Como o outro me vê. O louco, o psicótico, vai carregar isso de forma definitiva. Então, assim, tudo que o louco carrega como a vivência dele, o neurótico já passou por isso. A única coisa é que ele superou isso. Por isso que Lacan coloca que a psicose é bem prematura, né? Então, e é prematura, né? É tipo, não é prematura, tem. Não é prematura, primitivo? primitiva, porque é antes do. Antes do Édipo. Antes do Édipo. As defesas são todas Bem primitivinhas, né? sim, Hoje eu li um pré-edipianas, né? no Instagram assim, parecia uma coisa que me fez, não sei se entender isso aqui, mas tava assim, algumas coisas que você nunca vai conseguir fazer. Isso daí, o primeiro item era assim, você já percebeu que você nunca se viu? Sempre foi através de um reflexo? E não sei, a sensação que eu tenho, Interessante. né? A gente realmente nunca se viu, nunca me vi. Sempre através de uma foto, um E reflexo. nunca vai se ver. Nunca, é. Porque dos dois, você vai ver um perfil. Nossa, eu gostei muito. E o Lacan traz isso, né? Mas é bem isso. Bem seu estágio do espelho, né? Ou eu me vejo através de um reflexo, ou eu me vejo de como eu me idealizo. Porque para eu me ver, eu teria que arrancar meu olho e colocar para eu me ver. Bem interessante. Nem a imagem dá conta disso, né? Não. A Doido, né? imagem a minha filha pegou ontem, se olhou no espelho, ela queria que eu fizesse alguma coisa na camiseta, porque ela não queria, ela era da cor azul lá, que hoje ela ia brincar lá na escola gincana, mas ela não queria que fosse a camiseta com o emblema da camiseta, e a camiseta da escola era azul. E ela pegou uma mais velha e falou que era pra eu inventar, pra tentar o emblema e tal. Aí eu fiz um coração assim, com um tecido e escrevi Giovana. Aí quando ela se olhou no espelho, ela falou, mas você escreveu o nome errado. Aí eu falei, filha, o que você está vendo é sua imagem no espelho. E o seu nome, quando você olha para o espelho, ele sai ao contrário. Ah, mas jura? Eu falei, juro. Essa imagem que você está vendo é o seu contrário aí. O seu direito é seu esquerdo lá. Ela, jura? Eu, Aí ela, nunca tinha parado para pensar nisso. Que idade ela tem? 9. Ela não tinha percebido que, tipo, a hora que ela olhou o nome dela ao contrário, porque assim, é natural ela se olhar no espelho, mas ela nunca tinha parado pra pensar, pra observar os Quando você tá olhando detalhes. seu direito lá, você Gente, a criança com 9 anos, ela não construiu nenhum pescoço no desenho. A É Sofia já. 20. Não. A Sofia com Não. 6 anos ela já Não, deu. é A coisa Sofia errada com aí, 6 anos já. ela já Aos fez 9 anos é que a gente começa a pedir que a criança tenha noção de pescoço. A Giovana faz, mas ela não reconhecia essas coisas, tipo, ela Pra olhou, gente ela não compreender se que está tocou, sendo ao construído contrário. ainda. Nessa fase, a criança não tá, ela está começando a dividir o corpo em duas partes. E aí ela começa a construir a sexualidade.
Aí voltamos até aquela história. Como é que você agora quer uma criança que no desenho, 6 Se anos, no desenho isso ela não vai construiu o corpo sexuado. Esse aqui é que o menino se identifique se tem ou não sexualidade. Não construiu isso. O desenho mostra isso. Isso é o Bender, teste Bender. Desculpe, é da Kopitsky, né? A Kopitsky foi mapeando e foi tendo essas percepções de que no desenho da criança ela vai construindo a autoimagem dela. Está perfeito. Então assim, o fato de eu ver o reflexo significa que eu vejo como sou visto. Vejo como sou visto, não vejo quem eu sou. E como a imagem que é montada minha é montada no cérebro, porque o olho não enxerga nada, o olho é uma lente apenas, capta luz, e quem monta toda a cena é o cérebro pode ser enganado e montado de uma forma alterada. E aí nós vemos essas distorções morfológicas, onde a pessoa olha no espelho e fala assim, não sou eu que estou ali, Ou tô gorda demais, tá magra. eu estou magra e estando gorda. Quer dizer, Eu tenho isso, eu me olho e me vejo magra, gente. Não sei o que acontece. E Eu não sei. Isso é Não, isso é ruim. Ué, você tá se olhando, tá vendo magra, Tô brincando. não é? O pior é o contrário, não sei. Quando você tá magra, isso é gorda. Foi porque no final ela falou, e eu não tô. Mas eu tava pensando, tipo, quando você tá magra, eu ver gorda. É um distúrbio, quero dizer. Isso. Mas enfim, a imagem não bate com o Mas negócio. não tem um negocinho no YouTube bem interessante, as pessoas estão andando e elas veem um bebê no espelho. Você já viu? Elas estão andando e tem um bebezinho, eles começam a mexer, o bebê mexe. E eles percebem que são eles que estão no espelho, mas é um bebê. Eles começam a brincar, começam Ele a como dançar, adulto, né? E do lado de lá é um bebê. E agora é homenagem ao Dia das Crianças, Semana das Por Crianças. isso que eles diziam antigamente que os índios não tinham alma, os portugueses. Porque eles não conseguiam se ver, eles não tinham aquele noção do reflexo. Uma bobeira que vem na minha cabeça Mas é agora. interessante, eu nunca pensei nessa tal. Porque você lembra que eles, quando eles se olham no espelho, eles se assustam. E as primeiras coisas que os portugueses mostram lá, né, dentro da história, é o espelho. Então, quando eles percebem que eles estão lá, e eles falam que eles não, né, eles são a alma do surpresa, né? né? Bem. Porque na verdade, acho que tem muito a ver. O Eles reflexo acham que nós é a alma. temos na nossa alma. Mas a própria câmera. Porque não é a alma, é o que a gente vê. Eu Né? achei interessante o Sérgio estava na África É que ele e já os tava meninos preso, né? pediam para tirar foto, né? Aí o Sérgio fala assim, pessoa que eles queriam tirar uma foto com ele. Ele fala, não, tira foto com o seu celular para você me levar. E eles não queriam tirar. Eles tiraram foto com o Sérgio, falaram, você vai embora, a foto vai ficar comigo, eu quero que você me leve para o Brasil. Aí ele tirava foto com o celular dele, dos meninos, para ele trazer eles É a para o Brasil. mesma. E acaba trazendo essa mesma noção. Gente, ó, só para a gente voltar então. A dimensão do corpo só é conhecida a partir da... Imagem. De fácil, pode continuar. Faz refletir uma unidade. Reconhecer a sua unidade é chamar de corpo o reflexo que lhe é dado pelo O outro. que é o corpo para Também por uma unidade. o neurótico psicótico? É um reflexo. Para os dois é um reflexo. Sim. Tá. Por que para os dois? A resposta ela não é complicada. Por que para os dois é um reflexo? Qual que é a pergunta? Pro neurótico, Não, pro E para o psicótico. psicótico? Para o neurótico e para o Porque psicótico. o outro é um reflexo? Essa é a pergunta? Por que eu Cor. olhar no espelho, no espelho eu enxergo o outro, Que é a mãe. como o meu reflexo. Mas por que para os dois, para as duas estruturas? Já que as duas estruturas são tão... Por que o corpo visto no espelho é o corpo tanto para o psicótico quanto para o neurótico? Eu não Porque a mãe tá presente sempre. Não. Não tem a ver com a mãe, acho. Porque Você, é o você corpo, já deu a né? resposta. Você deu a Hã? resposta antes. Ixi. É. Eu não entendi isso que é a pergunta. Mas acho que não tem a ver com a mãe aí, não, né? No espelho, eu me vejo com o corpo por conta da mãe. Sim. Mas por que o É igual. neurótico e o psicótico é igual Tem a nesse mesma primeiro forma. momento? Ele vê no outro a mãe, é isso? Eu não peguei a pergunta ainda. Porque a imagem dele, né? Sei lá. Não sei. Olha, Lacan coloca o quê? Nós somos naturalmente o quê? Ah, tá. Psicóticos. A nossa estrutura naquele momento ainda é psicótica. Não houve. Nós não temos corpo, nós não temos desejo.
Nós somos o desejo da mãe. Então, Nós ele somos não o vê corpo. o seu como objeto. Ainda é a extensão da mãe. Então, E o Édipo não aconteceu. Então nós estamos num período pré-edipiano. Então as ferramentas que o psicótico adulto vai usar são aquelas primitivas. Você falou do primitivo, você falou prematuro. É exatamente isso. Pode continuar. Também. Também por imagem. Reconhecer essa unidade é chamar de corpo o reflexo, que lhe é dado pelo outro, também por uma imagem. Assim começa a função do eu. Essa é a premissa que trata o estágio, estágio, né? É Estágio é a mesma estágio, coisa. né? É a mesma coisa. Do Estágio. espelho, estágio de miroir. É. Olha, eu falei pra vocês que ia trazer alguém com sotaque hoje. ainda bem que não era eu que estava lendo, né? É que o estate em francês é assim que escreve, não sabia. Estágio de miroir. Uma das principais e mais antigas concepções de Lacan responde pelo nome de estádio do espelho. E em 1936, no Congresso Internacional de Psicanálise de Marienbach, é isso? O termo foi por ele introduzido. Na ocasião, Lacan era um jovem psicanalista que partiu do experimento da psicologia comparada para estudar a função da imagem na constituição do eu. Trata-se da imagem do próprio corpo, que o princípio não é dado além de um pedaço de carne dado pelo outro. No experimento, fora colocado diante do espelho um filhote de homem em comparação com um chimpanzé, que por um instante supera o filhote humano em inteligência, quando percebe tratar-se de uma imagem não real. Porém, as semelhanças com o macaco terminam aqui, uma vez que o animal se desinteressa pela imagem após constatar não se tratar de um corpo real. Desse fato, longe de estar esgotado, partiu Lacan para uma concepção imaginária, referente à imagem, da função do eu. O imaginário, para Lacan, se forma a partir da relação com a imagem do outro. O pedaço de carne e o outro foram um conjunto de relações que se agrupam sobre um registro imaginário. Sob um registro. Não, tá doido, tudo. tá fazendo uma maluquice na cabeça. Esse imaginário é, na verdade, o responsável por qualquer relação referente à imagem, inclusive do próprio corpo. Portanto, entende-se que o estágio do espelho constitui um esboço do que será o eu. 13 anos mais tarde, Lacan, em 1949, retoma a questão, o estágio do espelho como formador da função do eu. Então, como é que eu me coloco na construção do meu ego? A partir dessa construção, do que eu vejo no espelho. E eu vejo no espelho não com os meus olhos, mas com o olho do outro que é a mãe. Então, nesse momento que eu construo o meu corpo não é construído nem tal como ele é, e nem tal como eu quero que seja, mas tal qual minha mãe o vê. Isso monta o registro do imaginário. Pensa no registro como carimbo. Carimbou, pronto. O resto da minha vida, quem sou eu nesse sentido, é o que eu estou vendo com menos de 3 anos de idade. De 6 a 18 meses de vida. Montei o registro do imaginário, e se eu sou visto como frágil, incompetente ou o todo-poderoso... Nessa fase está registrado e nunca mais deixa de ser registrado como imaginário. Até aí, o psicótico e o neurótico estão juntos. Está acontecendo tudo igual. Agora, a não ser que eu tenha um comprometimento neurológico anterior a tudo isso, aí eu vou ter o autismo. O autista não construiu o próprio corpo. Essa é a diferença. Qual a diferença dos psicóticos, dos esquizofrênicos para um autista? O autista nem chegou na fase da construção do espelho. E ele também se reconhece às vezes no espelho. Porque não teve essa fase. O neurológico dele não permitiu que ele avançasse até ali. E se reconhece depois de uma idade ou é para sempre? Essa coisa do não Com a estimulação precoce, então eles são avançados, são levados a reconhecer. Passos bem lentos. Mas existem técnicas hoje que fazem isso. Então, uma criança de 6, 7 anos, a gente já espera que ele se reconheça no espelho. Às vezes não. Autista? Se ele for estimulado precocemente, sim. Senão ele
Ele vai permanecer naquela outra situação. Aí Lacan vai colocar aqui o estádio do espelho tomado em 3 tempos, que é feita exatamente a comparação com o animal. Então, até onde o animal... Antes da gente vir, explica essa história, eu não entendi da carne. É importante? Sim, é importante que, por exemplo, eu não sou visto como alguém, eu sou visto como um pedaço de carne. O que me dá sentido de que aquele pedaço de carne, aquele que é colocar como carne, não é uma pessoa? Porque nós olhamos o espelho e nós nos vemos, então nós vemos uma pessoa, queremos fazer a identificação. Mas a gente tem que entender que a criança, ao ver o espelho, ela vê o corpo, uma carne, algo que não tem vida. E o chimpanzé também. O chimpanzé avança um pouquinho além, só pouca coisa a mais, que a gente vai ver nos estádios aqui. Eu tinha na projeção, que era para passar para vocês hoje, que é uma menininha que se vê na frente do espelho e ela começa a procurar atrás do espelho. Então ela olha no espelho e vai lá atrás. E ela começa a fazer esse caminho. E o chimpanzé vai até esse caminho. Ele olha no espelho e ele tenta achar do outro lado, até que ele reconhece que o reflexo é dele. Os animais, eles não... O cachorro, por exemplo, ele vê no espelho, é um outro cachorro. Não é ele. É um pedaço de carne que está se movimentando. Um pedaço de carne no sentido de não ser ele. De não ser ele, exatamente. É só no sentido de que não é ele. Não é a autoimagem dele. Então, enquanto eu estiver entendendo que ali tem um corpo só, que não é meu, eu não avanço em nada. No momento que eu entendo que ali tem um corpo, mas aquele corpo é meu reflexo, esse olhar eu estou fazendo com o olhar da minha mãe. Esse é o que Lacan chama de registro do imaginário. Que o psicótipo, que avançar até a estrutura do Édipo, até o momento do Édipo, terá essa construção. Então, o registro do imaginário é o momento que a criança se dá conta que o reflexo é dele. Isso, exatamente. Esse é o registro imaginário. Então, todas as pessoas, no processo de sofrimento da autoimagem, trarão o registro do imaginário. Então, se eu sofro... Trarão o registro imaginário. Estou pensando aqui nos anoréxicos. É o registro imaginário. É o registro imaginário. É o registro imaginário. É como sou visto pela minha mãe, que eu construí. Quando veio a mãe, nem viu desse jeito nada. Mas eu construí desse jeito. Eu construí aquela Peguei menina os olhos frágil, sei lá, magrinha. E aí vem a questão. O psicótico não tem corpo. Porque naquele momento que ele construiu, não é o corpo dele. É o corpo da mãe separado. Mas ainda é corpo da mãe. É um corpo dela, mas é da mãe. Não estou igual a Dilma falando, tá? É dela, porque ela é um corpo separado. Mas esse corpo separado é da mãe, é visto com os olhos da mãe. O registro do imaginário é tal qual sou visto pela minha mãe. É o que vai ser chamado por Freud de ego ideal. Não é o ideal de ego que vai surgir com o simbólico. E vamos ver no primeiro momento, a gente vai começar a compreender isso. No primeiro, como é que é o primeiro? Um de vocês pode vir para não cansar tanto a minha voz. No primeiro, o bebê reage ao reflexo como sendo um outro bebê. Nesse momento, sua atitude é procurá-lo atrás do espelho para brincar com esse outro desconhecido que é semelhante. Vamos lá no YouTube e escreva assim, bebê brincando atrás do espelho. Você vê a menininha procurando atrás do espelho. No segundo tempo, ao perceber que o que tem no espelho é uma imagem e não... Ao perceber que o que tem no espelho é uma imagem e não outro real, o bebê atinge o segundo tempo. Até essa etapa, homem e macaco agem da mesma forma. Certo. É no terceiro tempo que está a grande diferença entre humanos e demais animais. Nessa etapa, o bebê reconhece a imagem refletida como sendo sua. Isso só acontece por causa do universo simbólico inerente ao humano. É no terceiro tempo que está a grande diferença entre o humano e os demais animais. A relação entre real e imaginário, com a exclusão total do simbólico, constitui a percepção dos demais animais. É no terceiro tempo que está a grande diferença entre o humano e os demais animais. Uma metáfora que substitui um corpo real por um eu imaginário. Então, nós não temos noção de quem nós somos realmente. Aquela percepção que você teve, é exatamente isso que Lacan está construindo a partir do E o espelho. que é realmente? A gente tem o eu É o imaginário. que o outro vê. Não, é o eu imaginário. O realmente? Não, realmente é o que nós somos. Nós nunca teremos noção do que nós, de fato nós Você somos. nunca vai conseguir te ver. Sempre nós carregamos o imaginário, que é o olhar da mãe, ou o simbólico, quem nós queremos ser. Mas o outro me dá a notícia de quem eu sou.
mas o outro olhar vai te dar dele. notícia É do sobre o olhar olhar dele dele. com a projeção dele. Então nunca se saberá. Inacessível. É nesse sentido que a fenomenologia se aproxima demais da psicanálise. O que a fenomenologia diz? Nunca o ser, É aquilo que a coisa poderá conhecer-se a si mesmo, mas aquilo que ela se dá a manifestar. Você se conhece através do... o objeto Da nunca vivência, é do aquilo. som, olhar Na do- verdade, o Isso- objeto nunca é aquilo que ele É. parece ser, mas aquilo que você pensa que ele é. Sim. Eu tenho uma outra brincadeira sobre isso. Eu acho que ela é original, né? Não tem nada original no mundo, né? Mas, por exemplo, qual é a cor dessa carteira? Preta. É a única cor que ela não é. Ela é O que é preto? ausência de- Ausência de cor. Ausência de cor. Ela absorve todas as cores e não reflete nenhuma. Nenhuma. Então, ela não é preto, porque preto nem cor é. Agora, e qual é a cor desse papel? Branco. Na verdade, são todas as cores, porque ele não absorve nenhuma cor. Então, a teoria que eu coloquei, por exemplo, vou ficar mais fácil. Qual a cor dessa parte da caneta? Azul. É a cor que ela não é. É a única que ela reflete. Ela absorveu todas as outras, refletiu o prisma do azul, não é isso? Então é o que ela não é. Então, curioso que o que nós mostramos ser é exatamente o que nós somos. Que não somos. O que não Que não somos. são. Ah, então seria o azul. O azul. Por exemplo, eu seria eu me o azul identifico por aquilo que eu não sou. Ou outra cor, É. o amarelo. O laranja aqui, na verdade, é o que ele não é. Por isso ele expulsa de si. Então a luz, o prisma, reflete todinho aqui. O que ele é? Não, O que mas ele então as absorveu. relações. Então como é que é isso? São todas Todas- construídas de forma projetiva. Eu não vejo as coisas, eu vejo o reflexo das coisas. Que você Meu. Que tem você na... idealizou. Então por que isso, você se tem eu como chego num você. lugar, eu chego aqui, eu olhei para a Tati, nossa, eu me identifiquei com a Tati. A Tati é legal? Não, eu me identifiquei com a Tati. Eu localizei algo de mim nela. Lacan fala isso de que forma? Não tem aquelas pessoas que parece que você conhece ela, você Amo ti mais do que tu. Eu já gosto, a gente já gosta. Lembra desse Porque você poema? tá... Amo ti mais do que tu. Quer dizer, eu não gosto das coisas, mas do que eu busco nas coisas. tá. É nesse sentido que há uma impossibilidade de eu gostar de uma pessoa, mas eu gosto do que a pessoa tem que eu refleti. Então é aí que ele fala que não existe o amor. Não, porque É você uma tá assim, possibilidade. amor próprio, né? Sim, é o que eu busco. Eu busco na pessoa algo e não a pessoa. Eu busco algo que eu localizei naquela pessoa. Mas o que eu estou buscando é meu. É pedaço de mim. Que está faltando, eu localizei ali. Né? Eu tenho que completar. Percebe a poesia de tudo isso? Está dentro de tudo isso aqui. Né? Uma metáfora que substitui né? o corpo real por um eu imaginário. O amor é muito Que luz clínica que isso me dá? Quando o paciente vem sintomatizando, nós temos a tendência de achar que de fato ele tem um problema. Não. Ele não tem um problema porque tem o sintoma. O sintoma não descreve um problema. O sintoma descreve uma solução que ele encontrou para um problema que ele imagina. E se ele imagina ter, é na construção do olhar do outro. Compreenderam o mistério disso? Solução que ele criou para... Pera, eu não entendi essa última parte. Que ele criou para um problema que ele imagina Que ele ter. imagina ter. A solução que ele criou para um problema Que ele imagina ter. O Quer sintoma. dizer, esse sintoma aí, ele é montado de uma coisa que ele nem tem, está no imaginário Está dele. no imaginário dele, exatamente. Então, enquanto ele mantiver os olhos no imaginário, o sintoma é necessário. Então, se eu cuido do sintoma, o Por isso imaginário dele nunca muda. Nunca muda. E como é que então a gente Mas muda como é que fica isso? o comportamento? Tira ele do imaginário, É. para ele, por isso que ele tem que matar a mãe. O que é matar a mãe? É sair do imaginário. Sair do imaginário e construir. Olha, vamos parar de ser como você é visto. Vamos começar a construir quem você quer ser. Como é que é o seu projeto sobre você? E agora ele começa a resgatar um eu dele e não uma extensão. Ele deixa de ser falo do outro, ser desejo do outro, porque o histérico em crise é o desejo do outro, o obsessivo em crise é escravo do outro, né? Então ele deixa, olha, aí ele tem que ser mais narcísico no sentido secundário, não primário, ele recolhe-se para dentro de si, começa,
processo Analítico, falando na análise. Análise. Processo, sim, de forma transferencial, na conversa com o O analista. amadurecimento, na É um verdade, recolhimento. o amadurecimento, na verdade, é você se tornar mais voltado para si. É mais a parte para si, É né? Então, necessário. quem você quer ser. né? Se olhar e... O processo da análise é uma solidão acompanhada. O analista é uma figura fictícia. A posição que você colocou de divã, que fica perfeito para isso, né? O paciente, o analista aqui, e o divã postado de uma forma que é bem freudiana, né? Onde o terapeuta só é aquele que fala, não deixa parar. Mas o paciente na sessão está sozinho. Porque se ele vê que ele está com alguém, então ele está no olhar do outro. Ele precisa se identificar sozinho, identificar as relações, é por isso que a transferência acontece. As relações são transferenciais. Em laboratório elas só acontecem no ambiente transferencial. É por isso que ele fica livre. É por isso que a sessão não deve acontecer em qualquer lugar. Ela acontece naquele local, exatamente para ter aquela marca. Sai daquele ambiente, não tem sessão. Não acontece. Então, essa é a percepção que Lacan começa a ter de que eu preciso abandonar o imaginário, preciso furar o olho da mãe. E aí, cegando a mãe, vocês querem ver o que o Édipo faz? Olha como Nossa, muito aí é perfeito, porque Perfeito. Como que é? ele, o Édipo faz? ele se cega, né? Ele se cega. Aí Ele fala assim, os olhos que viram a nudez da mãe é. não podem continuar Perfeito. enxergando. Fura os olhos. E aí o que ele começa a fazer? Ele caminha com uma analista que é a filha dele para contar as desgraças Para ela, dele. ele falou, é interessante isso, né? E aí ele não usa mais o olho dele, mas daquilo que ele fora-cluiu, ele jogou para fora, produziu. Então o processo do Édipo é um processo de cura. Por isso que Lacan vai falar sobre a Antígona, que é a filha do Édipo. A gente podia um dia discutir a Antígona para ver. Então quer dizer que ela entra como analista. Ela é analista. Porque através do olhar dela, né? Ele se Exato. guia. Lindo isso, Perfeito, né? exatamente. O processo é da análise com o psicótico. Da análise com psicótico, né, nesse Sim. caso. É. Os olhos precisam ser furados, os olhos da mãe precisam ser retirados. Né? E tem um filme argentino que é Dou-te Meus Olhos. Nossa. E é uma história de abuso, né? O filme é chocante, é chocante. É. Eu tenho assim memorizado uma cena do filme que assim, é um homem agressivo, ciumento e possessivo, e ele espanca a mulher de violência doméstica. Tem uma cena assim que a mulher se produz, tá? Os dois vão ao teatro, e ele fala assim, por que você está com essa roupa? Ela olha para ele, estou com essa roupa, estou saindo com você, a gente vai para o teatro, você está com essa roupa para as pessoas te verem. Eu estou com você, tira essa roupa. Aí ele arranca a roupa dela. Você quer se mostrar? Você quer se mostrar? Aí deixa ela nua, coloca ela na sacada do prédio e tranca ela. Pode se mostrar. Aí ela fica nua, no prédio, ela não pode gritar, porque todo mundo vai ver ela. Abre a porta, pelo amor de Deus, abre a porta. Então são cenas assim, né? E aí quando ela fala, dou-te os meus olhos, né? Quer dizer, enxerga com os meus olhos, vê a dor que eu estou tendo, vê o que você está fazendo comigo. O filme foi passado na discussão de violência doméstica, né? O filme é gente muito profundo, muito profundo. Como que é o nome? Dou-te meus olhos. Não sei se... Vamos avançar? Assim, História do eu infante. não sei se o exemplo cabe, mas me veio isso na cabeça quando você falou em relação ao divã. Pode. Tinha uma paciente minha que estava no divã e tal, ele estava indo bem, assim, sabe? Aí de repente ela estava falando de política e tal, né? E ela colocou alguma coisa ela falou, porque a opinião é diferente, né? Minha opinião é de um jeito, né? Aí eu perguntei, eu falei assim, qual que é a sua opinião, né? Aí quando eu coloquei isso, ela virou assim. Ela falou, ela sentou. Ela saiu do... Eu falei assim, eu até coloquei. A sensação que eu tive naquele momento é que ela queria realmente ver minha cara pra opinião dela. Aí veio isso na minha cabeça, nessa questão do olhar do outro e da questão do divã e de tudo mais. Ela saiu. Aí eu perguntei, por que ela falou assim, por que você sentiu a vontade de levantar? Ela falou, não, eu tava procurando meu brinco. Olha, isso é bonito também.
Por quê? E a resposta não é mentirosa, tá, gente? Não é É mentirosa. fantasioso. É uma resposta necessária, fantasiosa, necessária. Freud percebeu que as pessoas trazem a resposta como se fosse Mas eu verdade. acho que eu me sentiria angustiada se eu ficasse no divã de costa. Mas depois acostuma. É só o começo. Eu acho melhor. É, não, eu gosto de olhar pra pessoa, não sei. Então, controle. Pra ter o controle. Será? Lógico. Tem várias. Eu lembro, eu gostava de. É uma coisa do controle impressionante. Eu gosto de ver o rosto da pessoa. Glória, controlar, mãe. Uma paciente Não dá nem estava. pra gente coçar o nariz. Uma professora minha falou, a gente também, o coçando enquanto sofá, pra nós, enquanto profissionais, é cansativo, é fixante. Assim, você se sente até às vezes incomodado de. Não Sei pode nem lá, passar o de nariz, passar o porque o outro nariz. está controlando qualquer ação. Qualquer coisa que você faz. A foco de divã também é Tem. um momento assim que a própria analista consegue, sabe? Se recompor assim. É verdade. O estagiário, isso aconteceu lá no ICEUB, em Brasília. O estagiário estava lá, né, a moça no divã, e falando, de repente ela levou um susto com um ronco. O estagiário começou a roncar. O analista. Ela analista. Aí ela parou, pegou o celular, Tirou tirou a foto, saiu, chegou lá fora para a secretária e falou assim, ó, meu psicólogo. Ele roncando. Isso foi real. Se a gente não soubesse do fato, de fato, falando, é ficção, foi real. Não, mas às Estado vezes de dá, não infância. dá vontade de bocejar, dormir não, mas às vezes dá vontade de bocejar. Esse Eu acho registro que do toda analista imaginário já viu. acontece até os 18 meses, né? Esse olhar dos 6 aos 18. É o registro do imaginário. Eu acho que às vezes eu Sim. não estava prestando atenção. Eu vejo pelo olhar dela. Não, Ele que você fica controlando. Às Olha vezes quando ela não fica tá prestando, controlando, por isso que eu, menina. ela não tá prestando atenção no que Seria eu tô bom ser falando. divã. Ela faz assim. Seria bom sempre de Aí ela volta. faz assim. Aí ela faz. Eu sei porque ela faz a mesma pergunta uma atrás da outra. Aí daí esses dias eu falei, mas eu já falei isso. Ela falou, não, mas é o que eu queria. Aí eu falei, não tem prestando atenção no que eu tô falando. Ela deve estar pensando em outra coisa. Porque quando ela faz assim, ela tá pensando em outra coisa. E eu não gosto, né? De costa, imagina. Eu quero olhar a pessoa. Mas por que você não fala pra ela? Imagina, como ele fala. Por quê? Ah, é porque também não tem coragem. Não, ela só não pode escutar esse vídeo. Não, mas é ótimo, maravilhosa. Porque eu acho legal trabalhar isso, ou não é? Por quê? Isso em você, Isso é você que você trabalha, olha. Não sei, gente, eu também não sei. É o meu É isso que eu olhar. tô falando, é isso que a gente tá falando, pra você trabalhar Pra isso. trabalhar É, isso. pra você controle. colocar É. isso. Né? Às vezes você está tentando ter controle sobre o outro. Né? Você tá querendo até pensar o que o outro tá pensando. Então, eu penso assim. Na minha maneira de pensar. Gente, é impressionante como é fácil a gente ver no outro, né? A gente, A gente vê nela, é claro, né? A gente não tem. Não, mas Você você fala umas analisa coisas mais bem isso, assim pra ver o que ela Você vai chega olhar. ali para um analista, na minha maneira de Olha aí, pensar, você pensando não aí. tem que pensar o que você vai falar. Como? Isso é associação livre. Eu penso assim, se você já vai para um analista, Não, nem psicólogo, um psicanalista, qualquer um que seja, eu acho que você não tem que pensar no que você Mas você vai está falar. pensando como histérica, cara. Eu sou... Eu não tenho um paciente obsessivo que já não chega com a agenda montadinha. Mas eu subi pra você. Ah, mas eu não sou Porque assim. quando eu ia com a Linda, eu ia assim, naquele problema do dia. Entendeu? O que aconteceu hoje? Vamos conversar, entendeu? Aí eu tenho um que ele fala assim, É que eu você fala falo de isso. hoje, você tá falando de muita coisa também. Muita coisa. É quando você fala de hoje, na verdade não é só hoje. Não, aí você já É o que começa você a começa a puxar, puxar, né? Você começa a puxar. E quando você vai, entendeu? Eu sempre A pensei. gente Eu vai sempre fazer vou, xixi, naquele né? momento que fica esperando o analista na recepção, é já um tá momento. montando Já tá montando. Mas assim, essa montagem pra mim sempre aconteceu, mas na hora ali Não eu não sai. falo nada daquilo que foi montado. É, não. Porque é o Eu não consciente, levo né? E o que nada. sai é o Só que às inconsciente. vezes eu falo alguma coisa pra ver como ela vai agir. Oi! Gente! Mas é você que tá lá pra ser analisada, não ela.
Você está analisando a tua psicoterapia. Não, eu Daqui a pouco a Chile vai sentar no sofá dela. aqui, tem hora que eu falo assim, que eu realmente tenho vontade de falar. Não, realmente eu tenho aquilo que tá dentro de mim. Eu falo, mas se eu falar, ela vai se assustar. Gente! Aí eu Tempo e dinheiro. vou falar. Aí eu vou ficando pra ela. Aí eu falo dela. Isso é pura histeria. Você já faz análise em Chile? Aí eu vou olhando e falo, ela tá pensando nisso, tipo. Aí, mas assim. Verdade! Mas daí depois eu vejo que. Aí vai conversando outras coisas. Daí, pai. Às vezes eu tenho só um gostinho de pegar. Eu vou falar aquilo que eu tenho vontade de falar, mas mesmo eu não tenho coragem de falar pra ninguém. Não vou falar pra ela. Mas isso que você tá falando é o que o Orlando falou na semana passada do espelho. Que na verdade você se constrói muito da reação do outro. É o que a gente tava falando, né? Então assim, você fala uma coisa, e foi o exemplo que ele deu do paciente dele que tava falando coisas cabeludas e no fim fumava maconha. É bem exatamente isso. Mas às vezes assim, tipo, eu acho que é uma coisa muito assim, mas eu acho que vai, né? Aí eu falo, vou falar só pra ver que Às vezes pra ela não é, né? Foi com Ela essa fala, história aí gente, do Orlando, né? engraçado. O cara contou coisas como fala, horrendas, né? Aí as pessoas falam, Mas uma eu vou te coisa. contar. Fumei maconha. O Orlando pensou pro meu O mais leve. Sabe, Até eu senti vontade de fumar numa dessa depois de tanta. Aí depois ela fala assim pra mim, e como você se sente? Eu acho legal, falar pra ela, né? Eu acho legal. Ela, você acha legal? Eu acho legal. Aí assim, aí ela dá aquela risadinha de canto de boca, que eu gosto de olhar. Aí ela risadinha. Ela tá analisando você. Aí ela fala assim. Mas isso não é um sofrimento? Sim, mas seria muito Não? bom se Não, isso é histeria pura. Eu sou Da mais suprema. tem hora que eu sinto vontade, tem hora que eu tô super leve, leve. Ou é solta, defesa? mas eu tenho vontade de É uma fazer. defesa. muitas defesas, super defesas. Pra não. Sim. Por isso que eu penso assim, o seu É terapeuta. contra a transferência. Imagina se ela Daí vai... você- Se for pro tipo de igual, ela perde o controle, Não né? ficar de costas? Mas seria legal, seria importante. Porque você acha que você De podia fazer? costas? De Mas costas? é obsessivo ou não? Seria importante Não, pra sério. você. Eu acho que seria assim, importante. de jeito nenhum, não sou. Mas que eu tenho vontade, tem hora que eu faço só pra ver que ela, só o cantinho da boca, assim, ó, só pra poder ver ela fazendo, eu falo, ela tá pensando nisso. Olha o que eu falei no começo, o histérico causa. Ela tá causando, ela tá provocando. O que é interessante é que já tá no processo de transferência mesmo, você tá provocando ela. Então, no começo eu tinha medo, né, tipo, de que eu ia falar, agora eu já vi que eu vou dar uma jogadinha. Agora você Porque já ela- pode... Já pode jogar outra Não, mas ela é muito boa, assim, é muito... Não, não tá falando Não, isso. não. Não, A gente tá falando de você, né? Só você não percebeu ainda. Mas eu acho que é muito, assim, muito legal. Eu acho que... Mas não, tô pensando como que é diferente o funcionamento do obsessivo mesmo. Nossa, porque o obsessivo, ele chega lá querendo resolver. Ele quer resolver. Ele quer causar, ele quer resolver o problema. Por isso que eu falei, ele chega com a agenda. ele Gente, chega eu com não a sua- eu Ele nem quer- ele tem sabia nada assunto. pra fazer. Nossa, eu quero resolver. Nossa, Não, tô descobrindo que eu sou mais obsessiva, meu Deus. Cada vez eu que tenho um paciente, por exemplo, eu chego e por exemplo, um dia o meu despertadorzinho tocou, eu pedi desculpa, e ele continuou falando, ele está pouco ligando se o meu despertador tá tocando, né? Se eu trouxer um assunto meu, ele não ouve, ele veio para resolver o problema dele. Ele não está querendo ver a minha reação. Agora os histéricos não, né? Quer viver a Tá reação. pensando E aí, o não. celular me irrita bastante. Às vezes quando apita assim, eu fico. Que esse celular tá. Desliga esse negócio que sou eu agora. Agora é meu problema. Nossa, eu sou bem obsessiva. Eu lembro que no meu primeiro psicoterapeuta, eu queria ter um problema muito importante. Eu falava assim, se eu tivesse câncer, ele ia cuidar bem de mim. Eu tenho certeza que ele ia cuidar bem de mim. Olha. Interessante, né? Muito. Gente, estado de infância. Vamos lá? Mas é bem só para a gente compreender as estruturas que elas falam. E isso é ruim ou bom? Não, isso é a gente. Isso é o imaginário construindo. Será que eu sou meio... Não. Orlando, eu tava Pode ser. Com certeza não. Eu não faria isso. um médico falando, ele falando assim que quando eles vão analisar qualquer caso, eles não podem expulsar nenhum tipo de reação.
de paciente, sabe? O médico, né? Ele estava falando. Então, por exemplo, se a pessoa tem um câncer, alguma coisa muito grave, ele não pode dar aquela... demonstrar. Regalar o olho, isso, né? e nem chorar. Também falou que não Mas pode. é difícil, né? Porque você é um ser humano falando de outro, né? Como você não... Mas o psicanalista deve ser mais ou menos isso. Porque eu não sei se eu vou analisar, você fala, terapeuta, né? Mas assim, eu fico pensando, se a pessoa chega ali ao ponto de se abrir com você não pode expulsar mesmo nenhum tipo de reação. Não mesmo. Porque ela vai se fechar. Dependendo, Mas é muito difícil, não é? A transferência acontece dos dois lados, não é? E você tem muita coisa que você vai se identificar com o A paciente. psicanálise ortodoxa, ela vai dizer exatamente o que a Tatiana está falando. Algo Mas sério. quando Mas você eu fala acho que assim, a eu vou falar pra empatia, ela é natural. Ó, Eu os acredito tradicionais, na os pós-freudianos, vão falar exatamente o que você está falando. O mais asséptico possível. Agora, Yalo vai trazer exatamente o que você colocou. Empatia. Não, simpatia. Por exemplo, e ele traz alguns casos, por exemplo, É o polo quando ela fala algo e ela fala assim, olha, você me decepcionou numa das sessões. Mas por que você me decepcionou? Porque você não se colocou no meu lugar. Eu não me lembro dos detalhes, mas ele lá no desafio da psicoterapia que ele coloca isso. Ele fala assim, você não se colocou no meu lugar para falar esse tipo de coisa. Mas você não pensou em mim nas férias. E aí, mas pensei, não pensou. Meu aniversário foi nas férias, você não mandou os parabéns para mim. E aí ele começa a falar sobre isso. O seu paciente precisa saber que ele é importante para você. Ele está se rasgando ali para você, contando todo o sofrimento. O mínimo que você pode fazer por ele é dizer que ele é importante. E ele trabalha sobre isso. Só que isso vai na contramão de toda essa psicanálise ortodoxa, né? Só que Lacan não é ortodoxo. Lacan fala que a contra-transferência precisa acontecer, que é o processo da empatia. Só se eu aceitar a contra-transferência, eu como terapeuta, tenho que entender que estou contra-transferindo. Eu estou maduro, eu tenho que ser maduro para isso. Né? Não é maduro Haddad, né? Quem planta Haddad colhe maduro, você já viu essa frase? Mas não é nesse sentido. Muito analisado, né? Maduro no sentido de muito analisado. Eu preciso entender que o processo é transferencial. E aí corre. Vamos lá, estado de Anfã? Anfã? Eu lembro de uma amiga minha. De uma professora minha que falava muito Anfã, daí uma amiga minha uma vez falou assim, igual diz a Cláudia, Enfã. Ao invés de falar Anfã. Não, fala, igual diz a Cláudia, Enfã. Eu falei, não, Mariana, é Anfã. A Cláudia nunca falou Enfã. Eu estou lembrando, o Luiz comenta sobre um amigo dele chamado Fofão. E eu pensava num gordo, né? Fofão. Não, ele chama Fofão. 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 O nome dele é Fofão. Caramba. Aí eu vi ele fez, ele chama Fofão. Ele não é Fofão. Não é gordo. Então o nosso Anfã aqui, vamos lá. A criança em seu estado de enfant, aquele que não verbaliza, deve assumir a imagem do corpo no espelho como sendo sua. Eu sou essa imagem. A partir dessa percepção, o enfant preso em uma unidade corporal começa a constituição do eu. Na verdade, tal constituição se dá em um tempo não cronológico, em que o bebê não se percebe mais aos pedaços, em si como uma unidade corporal totalmente independente da mãe. O eu, dessa forma, constitui-se em um tempo lógico, a partir da tópica do imaginário. A imagem que é refletida ao enfant é de um corpo apontado para outro corpo como sendo o seu próprio. Gente, chuchu com borboleta, né? A imagem que é refletida ao enfant é de um corpo apontado por outro corpo como sendo o seu próprio. Para que o bebê possa se apropriar dessa imagem, o seu corpo é necessário que tenha um lugar no outro. O outro aí é a mãe. Aqui é a mãe, que é grande. É preciso que a mãe, ao lado da criança no espelho, reconheça a imagem refletida como verdadeira. Em seu primeiro momento, o bebê vê a imagem do corpo da mãe como sendo ele próprio.
Depois, começa a perceber que é portador de um corpo seu e independente. Então, uma coisa assim, olha só. O bebê vê a mãe. Esse aqui é a mãe. E ao ver a mãe, ele está se vendo. Ele não vê a mãe. Porque ele também é a mãe. Há uma simbiose. Quando o bebê agora... Isso o bebê no colo da mãe. O bebê 3 meses, 4 meses, está no colo da mãe, vê a mãe e se vê. Porque ele está construindo o mundo dele a partir do que ele está vendo. Então ele está no momento pré-espelho. No momento em que ele vai para o espelho, a mãe mostra o bebê. E ele olha para a mãe e olha para o espelho. Isso, na verdade, é uma visão que é feita pelo pedagogo lá, o francês. Piaget vai usar essa imagem, mas não é Piaget. Não é o Vigote, o outro francês, o Vallon. Henri Vallon, né? Henri Vallon que vai fazer... Vai trazer essa questão do pai, vai estar falando do pai. O pai no espelho, ela faz a seguinte avaliação. Aquele homem que está lá, isso o valor, né? Aquele homem que está lá é meu pai. Mas meu pai está aqui. Aí eu falo assim, se esse é meu pai e meu pai tem algo no colo, o que está no colo sou eu. Aí ela se identifica e fala, aquele sou eu. Não é um pedaço de carne mais, sou eu. Esse é o caminho que a criança vai fazer. Lacan vai pegar esse gancho. E nesse gancho ele vai fazer essa construção. O bebê que se via na mãe, agora vê a mãe dizendo que ele é aquela pessoa. Só que aquele corpo é dito pela mãe. O imaginário é ditado pela mãe. Entendeu? Se a mãe não coloca o corpo... Isso é um mito. Não existe. Esse é um mito. Tá. Não precisa acontecer. É o que Lacan vai chamar de matema. Desde que aconteça um pedaço disso, já aconteceu. Então, assim, isso é uma explicação que a gente traz, porque senão a gente vai... Não, mas a mãe então tem que falar... Não, isso vai acontecer. É um processo, é um olhar. Mas por que todo mundo vai? Cadê o sei lá, né? É um caminho natural. Mas se não acontecer, de alguma forma acontecerá. Porque senão a gente sai tentando buscar exatamente a cena. E essa cena é mito. Se aconteceu um pedaço dela, aconteceu algo dela. É só uma explicação racional para o momento. Por isso que nas escolas é importante ter espelho, né? Na altura da criança, até na educação infantil, para ela começar. E ontem foi o dia do cabelo maluco, né? Aí a atividade, depois que eles brincaram um monte, a gente produziu tudo. Aí eu falei, agora eu quero que cada turminha vá ao espelho e se olhe no espelho para ver como que você tá agora. E daí eu dei uma folha sulfite, agora desenhe como que você se viu no espelho. Teve 3 crianças que não se desenharam mudadas. Falou, não, eu não gosto de desenhar do jeito, eu gosto de desenhar do jeito que eu sou. Mesmo ele gostando de se ver no espelho, quando ele foi pro papel, ele não deu conta de querer ser diferente. Mas daí é o quê? Ele não dá conta eu de deixei ver ele reagir daquele sem jeito. seu olhar da mãe? Já tem montado quem ela é. Você chega para uma criança e fala assim, desenhe o seu pai, com o pai na frente. Ela não faz igual um artista que fica olhando o pai, ela desenha o pai. Porque eu achei até que foi mais fácil para ele se desenharem aquele protótipo que ele tem dele, tipo aquele desenho que ele faz sempre dele. Tipo. Na análise do desenho infantil, por exemplo, eu já comentei isso com vocês, mas se, por exemplo, a criança se desenha obesa, ela está sofrendo com obesidade. Se ela se desenha com pintinhos no rosto, mesmo ela tendo, ela está sofrendo. Se ela desenha o óculos, ela está sofrendo. Por quê? Porque nós temos uma imagem construída que não é obesa, não tem óculos, é um desenho montado. Então, desenhar assim, se desenha a pessoa. Então, foi percebido que, ao fazer esse pedido, a criança desenha a si mesma. Esse desenho que ela vai desenhar, ela traz com a característica universal que ela montou dela, que é esse caminho que ela está fazendo. Não quero desenhar o que estou vendo. O Luque que vai trabalhar isso, que vai trabalhar esse conceito do desenho representativo. O caminho do desenho é ser representativo. Mas até ele chegar lá, ele caminha pelo psicológico. Isso me fez lembrar de um caso, mas que não tem nada a ver, só que me chamou a atenção que eu atendi hoje. Uma menina de 8 anos, ela é bem assim, ansiosa, tem ansiedade com tudo. Então assim, eu falo, por exemplo, vamos fazer isso. Mas a gente já pode, sabe? E assim, por exemplo, vamos jogar memória. Ela, um estado de agitação assim, fora do normal.
E daí ela tinha gostado de Barbie na sessão anterior, eu falei, olha, não vai dar tempo, vamos guardar semana que vem, então se você quiser, a gente brinca. Eu quero acho que é aquele lá. Tá bom, então vamos achar. Gente, ela não conseguia, ela olhava assim, ela tem 8 anos, eu fiquei meio impressionada, ela falou, nossa, é difícil brincar de Barbie, né? E eu fiquei, eu não sei o que eu imaginei, assim, ela não conseguia fazer um diálogo, eu até tentava, tipo, oi fulana, ela não conseguia A Sofia não consegue. imaginar, não conseguia entrar no imaginário, assim. A Sofia com boneca, até hoje ela não teve esse... Porque eu lembro quando era criança, eu brincava, o Matheus cata carrinho, fala sozinho. Tipo, Ela não. Até hoje eu nunca vi a Sofia conversar com uma boneca. As minhas conversas Sabe aquele Eu negócio novinho, com O imaginário. Arthur, ele tinha uma dificuldade, mas agora ele brinca sozinho. Ele já cria, Mas né? isso é uma coisa Esse da lado idade, imaginário. Mas eu sempre tive essa Eu fiquei dúvida. com isso, daí ela falou assim, E que ela- hoje a gente brinca, daí ela falou, a gente, eu já Eu gosto de desenhar, Sofia. Ela tá mais amadurecida, eu tô achando, assim, que ela tá muito já mais, ela tá mais pra frente, com uma pré, tipo uma pré. Mas quantos anos ela tem? 8. A Sofia tem 6. Isso eu não Eu acho sei. que ela tá muito concreta. É isso que eu notei, pra uma criança eu vi muito concreto, assim, de não conseguir, realmente. Eu olhava assim, ela ficava assim, nossa, é difícil, né, brincar Igual, de tipo, boneca. na sala de 5 anos, a minha Muito, menina, muito ela chegou um dia e adulta. falou, come mãe, um monte Numa de... fase. Não teve. Um monte de coisinhas. Não assim, tem esse lado "Mamãe, imaginário, É né?" a batatinha, minha filha, montando com as pecinhas. A batatinha, nananana, ela conseguia nomear tudo. Aí chegou a outra pra ela da mesma idade e falou assim, ai, não é batatinha. Você não tá vendo que é um monte de pecinha? Ela, é batatinha. E virava assim, ela, tipo, é batatinha, tá nem pra Aí ela falou, ixi, coitada. Ela não sabe que aquilo não é batatinha. Então, pra ela, não era, pra outra era batatinha. Então, assim, não sei. Mas eu fiquei, eu não sei, me causou uma estranheza. É pular uma fase, é perda de ferramenta. É perda de ferramenta. As crianças precisam do faz de conta. Precisam brincar, Pra elaborar, né? Para elaborar. Porque que vai acontecer? Quando os problemas vierem, adulto, ela precisa da fantasia para resolver dentro, porque os problemas são resolvidos dentro da pessoa, não fora. Para poder resolver. E é uma ferramenta que ela não talvez. E o problema tá tão, não sei, a gente tava falando de separação e tal, eu falei assim, desenhe sua família, uma atividade. Ela falou, família? Ela ficou um tempão, família? Eu falei, desenha sua família. Ela falou, mas família? Aí ela desenhou uma árvore. Daí tá bom. Depois ela desenhou 2 pessoas. Eu falei, quem que são? Ela falou, é minha tia e minha prima. Eu falei, e você? Não, ela Eu vê falei, a família da prima, né? Não dela. Aí eu falei, e você? Ela falou, não. Daí eu mostrei pra mãe dela. Eu falei, então, esse aqui foi... Ela falou, nossa, essa prima ela não veio faz anos. Essa tia eu não sei que tia que é. Você já trabalhou com as fábulas de Dus? Não conheço. Sabes de quê? Dus. D-U-S-S. É maravilhoso. Como psicólogo, para fazer uma avaliação, terapia, ele tem que aplicar as fábulas todas em sequência. É um teste. Mas aí eu não uso como psicólogo, eu uso ela como técnica, como tratamento. E em terapia de grupo também. Porque são várias histórias que movimentam dinâmicas do dia a dia. Então, por exemplo, tem a cena do jantar. Né? Você está numa festa, seu pai e sua mãe, e de repente você sai pela janela. E o que você foi fazer? Aí a criança tem que contar. Ele está lidando com por exemplo, você está chegando numa cena, né? Você está chegando numa rua, tem uma multidão, e você pergunta o que aconteceu e uma pessoa morreu. Aí a criança tem que continuar a história. Então, como é que ela lida com o luto, com as perdas. São várias fábulas onde a criança tem que completar a fábula. E aí aquilo traz dentro dela. Só que ela foi montada, quando você aplica o teste todinho na sequência, foi montada de forma que você evoca o Édipo, as ansiedades, várias cenas. Então, você pode aplicar tudo num ato só, é cansativo, ou você pode trabalhar como técnicos. Me lembra, eu trouxe o seu livro, eu não esqueci, trouxe umas 10 vezes e levei embora 10 vezes, da análise de desenho infantil. Hoje eu não trouxe, realmente. E me lembra de passar as fábulas de Dus também. Fábulas de Dus, D-U-S-S. Eu tenho matéria tanto de desenho, que é para a criança pintar,
você contar a fábula, quanto para você fazer essa Ah, coisa. legal. É E esse maravilhoso. processo da fantasia, pegando assim, é pai e mãe? Tá ligado, não é só o pai, o que está acontecendo para que ela se negue a fantasiar sobre isso? Ela está se negando, está se tornando adulta muito rápido. A Sofia. Por quê? Por que não seguir esse caminho? E assim, não tem que perguntar para a criança. O único caminho é ensiná-la a fantasiar. De fato, trazer ela de volta para a fantasia. Criança bem rápida, é muito rápido. Mas, gente, está muito concreto. A Sofia ainda está numa idade boa, né? 6 anos eu ainda poderia estimular um pouquinho. Tudo bem, a gente vive uma sociedade que traz muito esses jogos, computadores, essa coisa Coisa toda. imediatista. Mas o faz de conta é importante, o amigo imaginário. O problema é que muitas vezes se vê como algo irracional, meus filhos têm que ser concretos, têm que ser racionais, e aí a gente perde. Aí o menino no futuro tem decepção, frustração e não tem algo para dar suporte a isso. Vamos caminhar só mais um pouquinho? Dá tempo de caminhar? Como é que está a nossa área? Era o quê? 10 e 20. 20, mais 10 minutinhos para a gente caminhar? Nós estamos fechando a pessoa. Quem estava lendo? Onde que tá? Eu que estava lendo? Não lembro mais. Loucura. É? Loucura? Esse é o tempo utilizado para se referir ao aparelho independente, né? A unidade corporal, percepção de um corpo nítido, substitui a sensação de um corpo espedaçado, onde ainda há uma indiferenciação entre os corpos, resultado de uma simbiose mãe-bebê. Então, quando o adulto não consegue ter os seus próprios limites e se sente invadido, o problema, a base disso ainda é no imaginário. Eu não me construí como corpo fechado. Então, quando o adulto não se integrou. O adulto está sofrendo, ele está se sentindo invadido. Então ele não está. Ele está no momento. Não é que ele não fechou a noção de corpo. Fechou, já passou por tudo isso. Só que no sofrimento eu tenho um processo de regressão. Eu estou voltando para um momento em que eu não estava fechado com o corpo, com os meus limites. Então eu não tenho esses limites, aí começo a me ver despedaçado, com pedaços de todo mundo. Essa menina que você descreveu, ela traz a prima, ela traz a tia. Então ela o que está acontecendo? Ela está tendo que se buscar fora de si mesma. Ela não consegue fechar Fora o do corpo dela. ambiente real, da família dela, Sim, né? está desconfortável esse ambiente. As relações objetais não estão acontecendo. Agora, o que muitas vezes quebra isso numa criança? Ela não está brincando com Barbie. Ela brinca com 2 ursinhos. Entendi. Ela brinca com um cachorrinho. Em algum momento ela Mudar Não, a ferramenta? tirar da figura humana. Tirar tá. da figura humana. Porque talvez a figura humana se torne agressiva, porque é muito claro que é a relação de 2 pessoas. Então, 2 animaizinhos. É por isso que, por exemplo, você pega uma criança que não conseguiu se fechar com o corpo, é um autista, e ele vai para a equitação e ele se sente invadido pelo cavalo. Então, ele e o cavalo é uma coisa só. Tem o filme Ecos, né? Você já ouviu esse filme? Ele trabalha isso, um homem-cavalo, né? E aí, na equitação, o movimento do cavalo, o andar do cavalo, isso faz o menino se sentir um só com o cavalo, integrar o corpo. Então, na verdade, ele se despedaça, está despedaçado. Ele se reintegra, se integra. Esse é o objetivo. Então, talvez buscar brincadeiras que não sejam relações de pessoas, mas de animais. Aí ela fica livre para expressar no meio desses animais. É por isso que os desenhos, muitas vezes, de animalzinho, dá esse campo que a criança não se sente... E o adulto? Nesse caminho? É dele trazer para si, se compreender fechado. Você está dizendo assim, de dinâmicas que ele poderia trazer? Na Livros, criança contos de você... fada, você faz isso. Mas qualquer movimento, até o cavalo ajuda o adulto a fazer tudo isso. Por exemplo, eu tenho uma paciente que as crises dela foi resolvendo com o cavalo mesmo, de andar a cavalo, de se movimentar com o animal. Porque a relação com o cachorro, quantas pessoas com estresse, né, com problemas emocionais, tem um cachorrinho em casa e consegue vivenciar um papel melhor depois que o animalzinho entra em casa. Porque daí você não se sente julgado por ele, a projeção não é de me projetar no outro, é de aceitar aqueles animais. Né? O adulto também vai começar a melhorar nesse sentido de se tornar um corpo mais fechado.
A pergunta que a gente faria numa pessoa que sofre é: por que você está sendo invadido? Ah, porque o meu tio brigou com a minha tia. Sim, e você? Não, mas é meu tio brigou. Você brigou com a sua tia? Não. Por que você está sendo invadido? Por que você perdeu o sono porque seu tio brigou com a sua tia? Então, assim, o caminho que está sendo feito é um caminho anterior à construção de um corpo. O que você tem que fazer o seu paciente fazer? Ele ter o corpo dele. E qual é, nesse momento, como é que vai construir o corpo dele? É a partir do olhar da mãe. Então, você primeiro, nessa situação, antes de você furar o olho, você tem que fazer ele ter o olho, né? Porque senão você vai furar o quê? Então, se eu nem olho tenho, se eu não enxergo nem com o olho da minha mãe, primeiro tem que trazer esse olhar. Como é que a sua mente enxerga? Como é que você vê? A hora que ele fizesse, a gente fura o olho da mãe. Hoje minha menina, na hora que eu tava pequena, 5, eu tava colocando a calça nela, ela falou: mãe, por que perna chama perna? Acho que deram esse nome pra perna antes, né? Acho que deram esse nome porque deram nome de perna. Daqui a pouco, mãe, por que cabelo chama cabelo? Misericórdia. Aí, que é a mesma coisa, deram nome de cabelo. E você dá a resposta pronta. Aí eu porque deram. Porque né, ela tá ali ansiosa, né? Aí eu deveria ter falado assim: o que eu falo? Porque pensa nisso. O que você acha? Ajuda a pensar. Isso não é nem psicologia, isso é filosofia, né? Não, assim, Ajuda a pensar. Não, assim, Nossa, o que você acha? Né? Por que você está curioso com a perna? Ouvir o jogo com perguntas, né? Mas é a idade das perguntas, não tem jeito. Não tem É, jeito. Mas o Arthur começou já. É a idade do porquê. Na filosofia, a gente chama isso da idade da filosofia. O Arthur tá com 4, ele começou já. Tudo mãe, ele quer saber. Mãe, agora fala. Antes não falava nada, agora ela pergunta tudo, mais um pouco. Você não lembra de Pica-Pau Amarelo, a Emília? Que tava a Pílula falante, né? falante. Meu Deus. Vamos lá na loucura? Loucura, né? Esse- Nós fechamos? Fechamos o primeiro, né? O primeiro é loucura. Esse é um termo utilizado para se referir à psicose ao longo da história. Freud, em 1911, ao relatar o caso Schreber, Schreber. embora não tenha ido muito adiante nesse estudo, traz a psicose de uma forma diferente da psiquiatria da época. Lacan retomará o estudo das estruturas freudianas das psicoses, enfatizando a psicose como uma estrutura que tem uma lógica própria e diferente da neurose, uma questão de estrutura. Então, para Lacan e para Freud, principalmente, a loucura, a psicose, não é uma desorganização só. Ela é uma organização ligada ela é desestruturada, desorganizada na questão do consciente. Por quê? Porque vive sob a estrutura do inconsciente. Então a linguagem, a fala, tudo é do inconsciente. Então, ela, embora seja estruturada, ela é uma estrutura. É uma estrutura. É uma estrutura estruturada, É uma estrutura estruturada no inconsciente. estruturada no inconsciente. Tá. A estrutura a que Lacan se refere, definida pela maneira como o sujeito se relaciona com o significante, marca uma diferença extremamente necessária à clínica psicanalítica. Esta é uma estrutura de linguagem. É necessário que o sujeito tenha dito sim à linguagem. Dizer sim à linguagem significa entrar no jogo do simbólico, adentrar numa lei simbólica através da introdução do significante nome do pai. Segundo Lacan, o nome do pai é o significante do outro enquanto lugar da lei. Então, se o simbólico não aconteceu, não há linguagem consciente. Só Achei que era o inconsciente. contrário. Simbólico não Achava que se aconteceu. era a linguagem. Achei que o processo da linguagem vinha antes. Se a linguagem não aconteceu. Não, se ela não aconteceu, o simbólico não. Porque essa linguagem não é a linguagem da fala, Ah, é tá. a linguagem do significante. É da interdição do pai. Eu só consigo construir, toda vez que eu construo o meu inconsciente, eu construo por meio da linguagem. Eu falo do meu desejo. Então, assim, o simbólico acontece. O psicótico, por exemplo, não construiu o simbólico. Ele caminha no imaginário, só no imaginário. Então, por isso que o psicótico, ao falar sobre, ele não falará sobre os desejos próprios. Ele falará sobre o concreto. Os sonhos deles são concretos, tudo é muito concreto. E essa menina que você está referindo, ela está caminhando no concreto. Você precisa tirar do concreto. E isso é um sofrimento muito grande lá na frente, né? Ao lidar com os problemas. Ele falou as ferramentas. É um carro sem amortecedor, né? A pessoa não ter
no teu lúdico. Eu achei engraçado que ontem, a hora que eu fui deitar, né? Eu achei o jeitinho dela falar. Eu falei assim, os homens, mãe, não entendem a gente, velhas, mulheres. Desse Olha, tia, o que é isso, seu filho? Aí ela falava casada. Eu brigo com o Matheus, que é meu irmão de 24 anos. Porque ele não entende as fêmeas. Aí ela dava risada. Falando sério, né? Eu falei, gente, 6 anos, essa menina tem que viver a idade dela, de criança, de brincar com boneca, A de Rebeca dava viajar. umas tiradas também muito Mas você mais sabia que eu ia já Rebeca, verdade. Nossa, a eu quero Rebeca saber dava umas dizer. assim. O jeitinho Meu da Sofia pai foi do do seu jeito, tá céu, vendo? onde ela A tira? risadinha, Mãe, mentira, gente. sabe? As pessoas, não sei o quê. A gente de onde tirou isso? O pior é que tirou de algum lugar. É. Vamos avançar só mais um parágrafo, a gente fecha? Significante primordial que vem instaurar no sujeito a lei que ordena seu mundo, operando a função da castração, introduzindo o sujeito na O neurose. que é o significante primordial? Esse significante é o significante que o outro fala, diferente de significado, não? Sim. Mas o que é o primordial? É o primeiro de todos, é o que dá sentido a tudo. Sem ele nada tem sentido. Existe um significante que Lacan vai chamar de significante primordial. Castração. É o primeiro É significado. o primeiro significado que surge exatamente Está no no momento sujeito. do medo de ser castrado. Tá operando a Ele dá função. origem a todo o simbólico. Ah, o significante primordial que dá origem a todo simbólico. Isso. O que é ele? Tá fácil, não tá difícil. Medo da castração. O que me traz o medo da castração? O pai. Não, o meu ego já foi Ah, o construído. O pênis. Não, o falo, o pênis, o menino, por medo de perdê-lo, buscará o simbólico. Mas por que ele tem medo de perder? Não tem a ver com o pai, nada? Não? Hã? Não tem nada a ver com o pai? O que do pai? Não. Não do pai. Ah. Esse é o significante primordial. É o pai. É o nome do pai. O nome do pai. Que é a Se primeira isso não acontece, Aham. se o não do pai, o nome do pai não é introduzido, não há significante Não há. primordial, não há separação entre consciente e inconsciente, então Certo. tudo é um inconsciente e aí a linguagem não se constrói, é o não do pai. Por isso que ele só será enunciado se a mãe der função a alguém para ser pai. Voltamos àquela frase. Mãe exerce papel, pai tem função. Certo? Então, quem dá a função de pai é a mãe. Ela dá para quem essa função de pai? Para quem ela quiser. Mãe exerce Papel. o papel. E o pai é Pai é função. função. O pai é nomeado pai. Entendi. Então ele recebe o nome do pai, o não do pai. Não é que o pai agora a vida inteira, toda vez que tem não é o pai, não, vai pode ser quem for, mãe. Mas na Mas hora é da naquele castração ato, tem. naquele ato, Como é que é? Mãe exerce. alguém interfere na relação mãe Pai e filho. exerce função. E faz o corte. Mas o corte, palavra-chave também. Vamos lá? No entanto, para o sujeito psicótico, no momento em que deveria surgir esse significante, que abre o leque às significações diversas, o nome do pai não funcionou. Quer dizer, não fez isso aí, né? O corte. Afora a oclusão do nome do pai, eis o mecanismo específico da psicose. Mas o que quer dizer isso? Então, um mecanismo específico da psicose não é recalque. O psicótico não tem recalques. Ele tem fora oclusão, foi expulso. Certo? E no próximo Ser expulso encontro- não é atingido mais pela consciência, é isso? Não, porque não há Consciente, consciência. Não tem Não tem. consciência. Não tem consciência. É inconsciente, por isso que ele delira, alucina, viaja na Ele não sabe o que é maionese. realidade, A o que voz não dele, é. né? Ele não reconhece a voz dele. Não. O único vínculo dele é a mãe. É a mãe. Ele não tem O vínculo com desejo é mais da mãe. ninguém. E o Tudo é desejo da da mãe, né? Daí Não, tudo não é a mãe física, é o outro. É uma imaginação. Pode ser, É o que a pode mãe ser, representa. pode ser jogador de futebol, pode ser o Bolsonaro, pode ser o Haddad, pode ser Papa, Esses dias eu pode vi ser uma Deus. Alguém que exerce o Alguém papel. que exerce o não, papel de não mãe, é perfeito. representado. Ele é no meio, quem exercerá o papel de Mas mãe. eles não. Então ele não tem mais limite entre ele e o sabe? outro, ninguém As interferiu. pessoas que passavam pelo Então é invadido o tempo todo. o grau, né, das loucuras lá, das psicoses.
E tinha um cara que era engraçado, que ele falava assim, que ele escutava a voz dele. Ele falava assim, não, mas isso daí é o super-homem. Aí depois eu recordo conversando, né, com ele. Ah, na liga? Isso. Então, eu passei pra você Ela assistir. passou, é que ela não tava aqui. Eu não pra vocês tava, eu assisti assistirem, a em liga, casa tem aqui, no mano. YouTube. Da língua do parte do... É, aquele cara lá, e É, o pai vocês dele... colocam, a liga psicose, aí vai mostrar a esquizofrenia, né? Mas Você viu isso- a mulher que ela fala que tem... Eu achei que era por causa da droga. Não, esse não. Você falou que era de crédito de álcool e drogas? Não. Esse daí, eles estavam fazendo essa reportagem pro É no pessoal... CAPS. Pelo CAPS. Eu falei do CRAS errado, é pelo CAPS. É porque eles vão ao CAPS. Eles vão Pelo pra CAPS. terapia. Então eles pegaram alguns pacientes e Você viu a esquizofrênica que o rapaz chega e pergunta, mas você ainda escuta a voz? Isso. Claro, tá aí, tá vendo? Tá do seu lado. É isso. E ele fala, o que ele fala pra você? Ele fala pra te matar. Ele com a vassoura. Você não... Gente, era uma coisa assim. Acabou a entrevista, vamos embora. Ela fala, mas vou matar não, Deixa vou matar não. Eu sei que é uma voz. Mas- E o do super-homem ele fala assim, mas você não escuta mais vozes. E ele escuta. Ele escuta. Ele escuta ainda, ele ouve voz. Porque o que o remédio faz? O remédio não resolve a estrutura. Ele minimiza, ele anestesia, Sintomas, né? ele tira os recursos que foram fluídos. Olha, no nosso próximo ponto, não era tempo de hoje. Você falou do remédio. Ontem eu conversando com as meninas lá do salão, 2 já foi pro CAPS. E uma tá até grávida. Aí eu conversando com ela, falou, Lu, mas você tá mais tranquila, né? Porque ela era meio agitadora. Tô à base de remédio. Você não vai nada. Agora minha vida tá tranquila. Até falo com a minha filha, não faça isso. E eu percebendo a maneira dela falar realmente, o remédio, ele te Dopa, né? Você não vive, você vegeta. Anestesia, né? Anestesia mesmo. Sabe que Mas antidepressivo só... Sim. Hã? Se isso não dá sofrimento social, Pois é. pois É uma complicado sobrevida. isso, é uma É uma sobrevida. É, porque É, senão ele não vou consegue ter usar- sociedade, Vou né? usar a expressão do Jung, que eu postei hoje para algumas pessoas, eu posto para vocês depois. Quando o Jung fala assim que a única forma de nós resolvermos os nossos problemas é assumirmos que temos eles. Então, se você toma um remédio que te anestesia, nunca você reconhece o seu problema. É isso que eu tava pensando, que eu fiquei analisando. Falei assim, isso ao longo do tempo, A química o corpo é isso que eu ia acostuma. falar, o corpo vai acostumar. Por isso É que igual tem que mal, trocar. você toma um copo hoje, você vai tomando todo dia, 2, 3, daqui a pouco uma grade já não faz mais efeito, vai pra pinga vai pra droga, por quê? Porque o corpo vai acostumando. Exato. E a mesma coisa é ela tá amenizando algo, amenizando não, ela tá mascarando, né? Um problema que ela deve Não estar se passando resolve. hoje, que não vai se resolver, que eu acho que quando ela parar com esse remédio vai ser E pior. é nesse sentido. Mas no caso você ia falar do antidepressivo, O antidepressivo, por exemplo, eu fico sempre na dúvida com essa questão do antidepressivo. o antidepressivo para as mulheres é mais bem aceito. Ah, Para os homens ele é evitado. Ah, E é? aí já é Os o... homens não gostam de tomar antidepressivo porque ele muda a forma da libido masculina. Então, assim, Faz uma testosterona? não afeta um nervo ligado à coxa e às nádegas. Então, a forma de sentir o orgasmo modifica completamente. Gente, Então, mas isso... Por afetar ele, o prazer muda, o homem recusa. Então, é por isso que Mas eles o homem colocam. não tem esse conhecimento. Não tem, mas está a sensação. Ao tomar o remédio, Ah. a forma de se Aí ele relacionar começa a sexualmente, perceber. percebe que é diferente. Muito Aí ele forte abandona. mesmo. Eles Eu abandonam. falo porque meu irmão, ele é a base, né? Eu já conversei por lá. Eles Ele abandonam, não quer prefere. tomar por isso. Enquanto que para a mulher isso não afeta. Não. Então, pelo contrário, até o oposto. Não, Ela fica porque mais dela relaxada, fica... assim, É. é outro caminho. Então, por isso que... Mas essa mudança que para a mulher daí ocorre, ocorre uma mudança de funcionamento depois de muitos anos? Sim. Ah, eu acho que sim. Porque existe efeito colateral. E cada um tem de um jeito, né? Não é uma coisa... Alguns têm tremores, alguns têm alucinações, alguns não têm efeito nenhum, alguns não conseguem mais se desvincular nunca mais, são presos com da vida. Então, a questão é, existe um preço. Vamos brincar com uma frase que está muito em moda. É caso a caso, né? Caso... Não existe almoço grátis.
se a gente tomar remédio, ele vai ter um preço. Né? Se fizer terapia, vai ter um preço. Então, assim, qual é o preço da terapia? De sofrer, a pessoa vai sofrer na terapia. Ela vai, né, elaborar, só que vai resolver os problemas sofrendo. E os medicamentos, eles vão entorpecer. Algumas vezes é necessário, a dor é muito intensa que a pessoa trava, então ela precisa Isso, tem que daquilo. dar aquela anestesiada. Só que daí um psiquiatra maduro vai vagarosamente tirando e caminhando para a terapia. Esse resolve tudo isso. Vocês viram o que eu postei do Caligares, para vocês verem? Ai, eu sou fã do Fanzésima dele. Nossa, ele é muito Ele é um bom. gato, né? Nossa, ele com aquele jeito italiano que ele fala misturado. Assim, o que você gostou? Você nem presta atenção no que ele tá falando, né? Qualquer coisa que ele falar, eu fico assim, Ó, ele já tem 8 mulheres. 8 casamentos, Verdade, brincadeira. Não, e 10 Sabe o que vai fazer? Porque você acha? colocaram ele no dia dos namorados para dar uma entrevista na CBN. Aí a mulher falou assim, aí a CBN, a repórter fala assim, Ele deve ser chato pra caramba. por que colocaram você, como é que você se sente no dia dos namorados? Você já teve 8 mulheres, né? Eu falei assim, aí ele coloca o seguinte, que as relações não podem se estragar. O momento em que começa Que ele ajuda, ele precisa fazer terapia. Ele foi casado com aquela Mônica maravilhosa. Sei lá, ela deve ser O maravilhosa. Caligares coloca, a pergunta como é que é a formação dos terapeutas, né? E aí ele trata da questão do psicólogo cognitivo comportamental e que não precisa tratar o seu próprio inconsciente para tratar o outro. Achei bem interessante a forma clara que ele colocou isso. Como assim? Porque, não, obrigado. O comportamental O não comportamental não precisa tratar o próprio consciente, porque tem uma cartilha, olha, você... Sim, se ele não tem essa Seguir necessidade. regra. Por isso que o se tratar na formação da análise é muito importante, né? E quanto que do analista ele precisa se tratar. É parte da formação mesmo. E ao atender o outro está se tratando. Que é a contra-transferência. Eu acho que eu vou ter que atender alguém pra poder me sentir na pele do outro, né? Sim. Aí você vai se Se a hora identificar. que ele jogar alguma coisa, eu vou ter que segurar o cantinho na minha boca, né? Mas vai ser a sua vingança, né? Gente. Certo, gente, ó, o que nós pensei que ia terminar, mas acho que é muito importante. A gente, que no nosso próximo ponto nós vamos falar da como começa a psicose. Certo? Como começa a psicose, o que é a clínica diferencial em si, o significado primordial, eu acho que a gente consegue fechar no próximo toda essa apostila. Tá. Tá bom? Para vocês Rebeca, pensarem em casa, você anotou existe aí? pré-psicose? Existe Pré-psicose? Você quer? Existe? Bebeca, acho que Não precisa responder agora. Ó. Mas existe pré-psicose? Tem, porque todos Não nascem. sei, não vamos lá. Psicose, não é? Não sei, eu vou responder. Não, existe psicose, né? É porque muitas vezes a gente sai buscando assim, que a pessoa tem um estágio que ainda não é psicótica, então a gente pode cuidar. Não sei, acho que pra mim isso é fachada. Eu também acho que não. Exatamente isso que ele vai tratar. Não há pré-psicose. O que é isso, né? Sim, não. Ai, filha, você tá tão inteligente. Certo, gente? Brigadão. Show. Hoje a filmagem ficou interessante. E até